Queridos, e aqui no Shalom, hoje estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje é a pré-aula de número 2, que fala sobre a necessidade universal da salvação em Cristo. Revista nova, revista excelente, que fala sobre maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus revelado na carta aos Romanos. Quem fez essa revista foi o nosso querido José Gonçalves, grande pastor, grande homem de Deus, uma revista muito boa. Eu a tenho como mais difícil do que a revista de Apocalipse. Nós vamos ver algumas coisas hoje, nós fizemos um panorama na aula de número 1 e hoje nós estamos aqui para gravar a pré-aula de número 2. Está comigo, me acompanha na bancada o diácono de Wander e o evangelista irmão Antônio Toninho, muito conhecido de vocês. Os dois são conhecidos de vocês. Eu quero iniciar esse trimestre, e eu falei na aula passada, pedindo aos senhores professores, professoras, aos alunos que sempre assistem a EBD, a EBP, que nós vamos iniciar esse trimestre, queridos, começando com um jejum, domingo pela manhã. Nós vamos iniciar o domingo de manhã, a escola bíblica dominical, jejuando, do momento em que você acordar até o horário de almoço. Em prol de quê, professor e pastor Elias? Em prol de quê? Nós vamos jejuar em prol da escola bíblica dominical. Nós sabemos que o Brasil está passando por uma fase negra e Deus quer despertar grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. E isso precisa ser impregnado em nossa mente, principalmente na escola bíblica dominical. Essa carta aos Romanos ela não veio por um acaso. Ela veio em um tempo em que nós precisamos ouvir que a graça de Deus, ela ainda existe e ela vai continuar existindo até que a igreja seja retirada da terra. Ok, querido? Eu vou iniciar lendo tópico a tópico e à medida que nós lemos o tópico, nós vamos explicá-los e há um debate e um consenso entre a bancada. Eu quero iniciar mandando um abraço, um grande abraço do coração para os amigos que compartilham nossa lição, que sempre lê na parte dos nossos inscritos, que sempre deixa inscrito, que sempre dá um like na nossa página, no Facebook, em outros canais, e que Deus possa nos abençoar, querido. Somente Deus para levantar homens e mulheres que sejam consagrados e que tenham vindo no altar para falar sobre a escola bíblica dominical nesse tempo tão difícil. Então, como sempre, eu quero deixar um abraço para minha amiga Ivan da Silva, a Jacirene Ramos, que sempre deixa inscrito com nós, ao Zadok Oliveira, ao Rafadon de Joinville, lá em Santa Catarina. Quero mandar um abraço para o evangelista Nilson, da Assembleia de Deus Vale de Hebron, do Ministério Alfa, em Ponte Preta, Magé, lá no Rio de Janeiro. Grande amigo Nilson, sempre está conosco. Quero deixar um abraço para o Sulustiano e toda a igreja, todo o pessoal de Alagoas. Grande beijo no coração, querido. Muito obrigado por deixar se inscrever. Eu li a beijo se inscrever. Ao presbítero Elielton Lopes, da Assembleia de Deus Esperança, lá em Paraíba. Ao pastor Jeter, eu quero deixar um grande abraço ao pessoal de Fundão, ao pastor Jeter, ao pastor Tião, e ao pastor, se não me falha a memória, ao pastor Arlindo, estive conversando com eles ainda há pouco no celular, que Deus possa abençoar lá todo mundo de Fundão, ao professor Taliego, ao Walter, que está dando aula em Fundão, a nova faculdade de teologia aí tem, a todo o pessoal de Fundão do Espírito Santo, que Deus possa nos abençoar. É uma honra ter vocês nos assistindo. Que Deus possa derramar graça e mudança sobre toda a equipe de vocês e principalmente sobre todos aqueles que amam a EBD no Brasil. Vamos começar com a introdução. O texto bíblico em classe, Romanos 1, 18, e 25 ao 27 e 2, de 1 ao 17 ao 21. Nós vamos começar com a introdução com o nosso querido diácono Edivander. Fica à vontade, meu querido. Amém, a paz do Senhor, mais uma lição, que Deus possa continuar abençoando. Desde já eu queria pedir aos irmãos desculpa, porque na realidade eu comprei a revista para mim e para minha esposa, só que eu peguei só a da minha esposa, então eu baixei a minha em PDF, mas vocês comprem a lição, porque talvez depois que você terminar de ler a lição, você pode passar para outra pessoa que está precisando de ouvir a palavra do Senhor. Então a introdução começa assim, meus amados irmãos. Na lição de hoje teremos a oportunidade de compreender que o pecado em sua universalidade atingiu os gentios, os judeus e toda a raça humana. Todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. A necessidade de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo em Romanos 1 a 18 e 3 a 20. Paulo nos mostra em Romanos que tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei divina entregue a Moisés no Sinai, estão sob o domínio do pecado.
Veremos nessa lição que somente a revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para salvar tanto os judeus quanto os gentios. Tecnologia fazer o quê, né? Baixei aqui também, rapaz. É engraçado que as duas primeiras aulas são de graça, depois eles cobram na gente, deve deixar o negócio, né? Rolar solto aqui de graça. Eu vou te emprestar meu celular, porque eu acho que meu celular é maior que o seu, fica à vontade. Querido, nesse tópico, nessa introdução, entenda uma coisa, eu acho muito interessante nós frisarmos esse tópico, que essa lição nos levará a entender que todos os seres humanos, eles são iguais. Não existe diferença. Mas por que, Deus? Porque todo ser humano é igual. Eu queria entender uma coisa. Porque todos nós somos iguais. Porque aos olhos de Deus, aos olhos de Adonai, desde a queda de Adão, todos nós possuímos o quê? A raiz do pecado original. É por isso que nós somos todos iguais. Não existe ninguém melhor que ninguém nesse mundo, não, querido. O que vai herdar, o que nós vamos herdar é 7 palmos de terra. Você pode ser bilionário, você pode ser Bill Gates, mas o que você vai herdar, o que você vai levar daqui é somente 7 palmos de terra. É interessante esse número 7, numerologia, né? Tinha que ser a perfeição de Deus, né? Até para morrer é a perfeição de Deus, né? Então entenda, todos nós aos olhos de Deus somos iguais por causa da raiz do pecado. Anote isso aí. Então a ira de Adonai agora ela se manifesta a todos, tanto os judeus como os gentios. Por quê? Porque ambos são conhecedores da verdade. Aí a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nós vamos estudar esse tema aqui hoje. Hoje vai falar muito sobre a igualdade do pecado, muito sobre judeu, sobre gentil, e essa diferenciação que os judeus fazem dos gentios. Vamos falar muito sobre nessa aula. Muito. Vai ficar até chato, mas nós vamos ter que falar, querido. Então, todos são conhecedores da verdade. E o único meio de salvação ele foi manifestado pelo Pai. Por quem? Por Adonai. Para a libertação de quê? De todos. É o que nós chamamos de justificação. Isso é interessante, que vai entrar aqui tanto os da lei como os da graça. Então, eu vou pedir aos senhores que abram em Romanos 1,18, irmão Antônio, e o diácono Ed Vandley, Romanos 3, versículo 20. Só para você ter noção que tanto os da lei quanto os da graça, todos são iguais perante Adonai. Romanos 1,18, irmão Antônio, está aberto, hein, meu querido? Fica à vontade. Irmãos, a paz, Senhor. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Achou Romanos 3,20? Pode ficar à vontade. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que nós precisamos entender que Paulo vai frisar nessa carta aos Romanos, que todos nós somos carentes. Todos nós precisamos e somos dependentes de Deus. Quer falar alguma coisa sobre isso? Top? Irmão Antônio, fica à vontade, meu querido. Irmão Antônio, sim? Sim, pode ficar à vontade. Eu acho tão interessante, quando o irmão deu a introdução, como pode o pecado, ele chegou a todos, né? Aí vem a misericórdia de Jesus, libertar o homem do pecado. Mas para mim ser liberto do pecado, eu preciso chegar a ter a Cristo. Sem Ele é impossível. Porque Jesus, na verdade, Deus não criou o homem para poder viver debaixo do jugo do pecado. Deus criou o homem para ser livre. Livre para poder adorá-lo, livre para poder viver em paz. Mas o inimigo, ele conseguiu atrair as pessoas, fazer com que as pessoas se pecassem. No próprio Jardim do Éden foi falado, Deus cria o homem, forma o homem, Deus dialogava com o homem. Aí o pecado chegou e me conseguiu colocar uma barreira entre o homem até chegar a Deus. Mas Deus nunca quis distanciar do homem, mas o pecado fez com que o homem distanciasse de Deus. Amém? Eu vou continuar aqui no tópico número 1, você que diz a necessidade da salvação dos gentios. Fala sobre a rejeição. Ao dar início à sua argumentação, Romanos 1,18-32, o apóstolo tem em mente a triste situação no qual se encontra o mundo gentílico. Esse estado de insensibilidade frente à realidade das coisas espirituais foi proporcionado pela ignorância do qual eles viviam. O pecado os havia lançado para longe de Deus. Quanto mais distante do Criador, mais o pecado manifesta os seus tentáculos e ganha força. Essa atitude de rebelião contra Deus
culmina na idolatria, ou seja, coloca a criatura em lugar do Criador. O homem com suas paixões e concupiscências e não Deus se torna o centro da existência. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A ignorância espiritual conduz à idolatria religiosa. Eu sei que eu quero falar algo sobre isso, Sim. então pode ficar à vontade. Em relação a essa questão, nós estamos discutindo aqui, falando sobre a insensibilidade espiritual. Vamos voltar bem lá atrás mesmo, no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, nós vemos que Deus lança sobre a vida de Adão atributos divinos sobre a vida dele. E Adão é o homem, a Bíblia fala que Deus todos os dias, à tarde, ele descia para conversar com Adão. Ele tinha um grande relacionamento com Deus, e quando ele faz aquilo que Deus não queria que ele fizesse, Deus fala para ele para comer de todos os frutos que estavam no jardim. Ele vai lá, coloca uma árvore no meio do jardim e fala que dessa árvore não comereis. Aí o homem vai lá e come dessa árvore, e aí ele rompe esse relacionamento com Deus. O que eu acho interessante aqui, meus irmãos e amigos da bancada, que nós vemos o seguinte, que não foi o homem que deu o primeiro passo, não foi o homem que correu atrás do prejuízo, correu atrás daquilo que ele tinha perdido. Nós vemos que primeiramente foi Deus que foi até o homem para que ele pudesse reconhecer a glória de Deus. E nós vemos o seguinte, que nós estamos vivendo uma vida muito complicada, que através do pecado que entrou nesse mundo, nós vivemos hoje numa perversidade de pecado, numa imoralidade sexual, hoje em dia idolatria. Nós falamos muito da idolatria da Igreja Católica, mas nós não nos podemos esquecer da idolatria que nós estamos vivendo no nosso meio. Hoje em dia, nós estamos vivendo da idolatria de quem mora mais longe, que prega mais. Se você falar assim, eu quero convidar o irmão para vir lá de São Paulo pregar, mas se eu falar assim, eu quero chamar o irmão para vir aqui, está faltando pregar, parece que a igreja enche, cria aquele movimento, e nós estamos vivendo a idolatria dessa forma, que antigamente, que os pais da fé, quando chamavam o irmãozinho simplesinho para pregar, nós conseguíamos sentir a presença de Deus. Hoje em dia, para os irmãos sentir a presença de Deus, tem que chamar o irmão vindo de longe, o irmão vindo lá de São Paulo, o irmão vindo lá de Belo Horizonte. E hoje em dia nós estamos vendo que a insensibilidade espiritual está perdendo no meio do povo. E eles estão buscando a idolatria para satisfazer o seu ego espiritual. Eu acho que isso é muito interessante nós frisarmos isso, principalmente nesse trimestre que está começando, que essa revista ela vai pegar muito nesse tema, e principalmente hoje nós temos mais nome do que a própria revelação da palavra. Isso é muito interessante. Então, o que nós precisamos entender nesse tópico de número 1 é que nos mostra a preocupação que Paulo tinha com todos os gentios. Anote isso aí, Paulo tinha uma preocupação muito grande com os gentios. Segundo a tese paulina, o pecado nos havia lançado para longe de Deus. Isso é bem claro. E eu acho interessante que ele fala que, sendo assim, quanto mais longe nós estamos do Criador, maior é o estado de depravação. O que nós estamos vendo na atualidade são homens depravados, por quê? Porque não buscam a Deus, querido. O Brasil está num caos porque os governantes não buscam a Deus, a bancada não busca a Deus. Então essa depravação ela parte para um nível muito mais profundo e vai aprofundar. Em 2015 para 2014 para 2015, eu falei numa aula, que eu estava dando um seminário que eu estava falando, eu falei, nós teremos no ano 2016, 2017, 2018, um ano negro para a política. E as pessoas ficaram se medindo assim, não, está tudo muito bem, tudo. Eu falei, não, nós teremos um ano negro, porque será um tempo em que as pessoas estão afundando a depravação. E a depravação, a tendência é a volta de Yeshua, e a volta de Yeshua é que as coisas fiquem totalmente contrárias ao que nós estamos vendo. Nós precisamos entender que nesse tópico, Paulo fala sobre isso. Então essa atitude, ela envolve todos os que estão longe de quem? Longe de Adonai. E nós partimos então, eu quero dizer o homem mundano, vamos colocar no meio quando nós éramos mundano, nós partimos do que nós chamamos de idolatria, que segundo Paulo é uma ignorância espiritual, querido. O que é uma ignorância espiritual? Às vezes nós falamos assim, você é ignorante, as pessoas interpretam, ignorância é falta de conhecimento da espiritualidade.
Quantas vezes, durante quantos anos nós fomos ignorantes? Nós não tínhamos conhecimento acerca da verdade. É por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade nos libertará. Ou seja, quando vocês conhecerem a verdade, vocês não serão ignorantes. Vocês terão um conhecimento pleno do que Deus quer de vocês. Então entenda, desde a criação, Adonai manifestou aos homens o que nós chamamos aí do quesito graça. Ah, o professor está ficando doido? Não. A graça de Deus foi desde o início de Adão. Desde o início de Adão. Ela foi plena no ministério de Jesus. Agora, em todo o tempo, Deus estava mostrando com misericórdia. Em todo o tempo. Romanos 1, 19, 20, 21. Eu tenho um texto interessante que a lei já falava, Levíticos 26 diz: não terei para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus não admitia. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos levar para a sala de aula, principalmente os novos convertidos, e essa palavra tem que ser franca, direta. Deus não admitia o quesito chamado idolatria. Lembre, lá em Êxodo, quando o povo levantou um bezerro, o próprio Deus chega a dizer para Moisés: Moisés, desce porque o teu povo cometeu um grande pecado. Como é que eu acho isso? Êxodo 32, versículo 31 diz: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o teu povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou seja, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. O que Moisés está dizendo? Pelo costume, nós vamos entender, pelo costume egípcio, Moisés traz como sendo costume egípcio e diz: se o Senhor não for com esse povo, se o Senhor não for Deus com esse povo, eu sou inimigo do Senhor a partir de agora. O costume egípcio era que você não deve falar o nome do seu inimigo. É por isso que inúmeras, vamos colocar o termo claro aqui, muito usado pelos arqueólogos, inúmeras tumbas e principalmente mumificações, nas próprias múmias não tinha alguns nomes, porque era inimigo de Faraó, e ele não colocava nome. É um costume egípcio, e Moisés traz consigo. Então nós vamos ver que essa idolatria, ela é uma ignorância espiritual. Muitas pessoas ainda estão em ignorância espiritual, e nós temos que ter muito cuidado para trazê-las para Jesus. Muito cuidado. Fala uma coisa, meu querido. Na relação a isso, Elias, pessoas estão querendo mudar o costume, aquilo que o próprio Jesus pregou. Eu imagino, pode ter mais, mas são 3 coisas que fazem com que o homem se achegue mais para perto de Deus: oração, jejum e leitura diária da Bíblia. E muitas das vezes as igrejas, quando buscam fazer isso, e buscam de certa forma induzir as pessoas que estão na igreja a fazer isso, eu vejo o seguinte, que muitas das vezes tem pessoas que ainda não concordam com essa forma de ação, essa forma de trabalhar da igreja. E muitas das vezes foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava querendo a presença de Deus, e Moisés, lá no Monte Sinai, e Deus revelando as coisas para ele, eles viram que Deus estava demorando para responder e começou a criar bezerro de ouro. E eu vejo na igreja que está acontecendo isso. Tem muitos irmãos que estão criando bezerro de ouro. Tem muitos irmãos que estão levantando imagem para si, estão deixando de vir à igreja, estão dentro das suas casas, colocando vidro de água em cima da geladeira, em cima da televisão. E muitas das vezes Deus não está agradando disso. Isso aí que eles estão levantando é idolatria. Isso é o nosso meio. A gente tem que rebater contra essas coisas, porque Deus não está agradando disso. Romanos 1, irmão Antônio, 19, 20, 21, você pode ler para a gente, por favor? Amém. Romanos 1, 19, 20, 21. Porquanto que Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça antes de seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E eu acho interessante que Paulo chega a dizer aqui, o quanto tendo conhecido a Deus, de que maneira conhecer a Deus? Nós vamos estudar sobre isso no processo natural.
E ele diz que não glorificaram como Deus, nem deram graças. E ele diz, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios. Querido, nós precisamos ter uma nova visão de como ganhar almas. A Assembleia de Deus precisa quebrar esse tabu que existe na Assembleia de Deus, principalmente entre nós professores, principalmente entre nós líderes, pastores. Nós queremos colocar uma caixinha de som lá no alto da favela e gritar de tarde, domingo à tarde, todo mundo ouvindo, nós queremos gritando. Não funciona, querido. Não funciona. Nós queremos bater na porta às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, de alguém está dormindo. Não funciona. O meio hoje é outro. Existem outros meios para evangelismo. Funciona? Funciona. Inúmeros. Eu achei fantástico. Eu parei no sinal, o pessoal estava evangelizando no sinal. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu vi um pessoal evangelizando outro dia através de vídeos rápidos. Não, um vídeo de 2 minutos. Para que melhor do que isso? WhatsApp, manda uma mensagem. Querido, nós temos que ter uma nova forma. Porque hoje nós vamos ver que o inimigo cegou. Se você fizer alguma coisa dessa, a primeira coisa nós vamos chamar a polícia para você e mandar embargar e levar seu som. Se eu concordo comigo, uma verdade, eu concordo, porque na verdade, irmão, tem que pedir Deus o conhecimento. Também ser ético. Nós temos que entender isso. Primeiro que Deus, as coisas de Deus tem que ser com organização, não com bagunça. O que nós entendemos que Paulo, quem era Paulo, irmãos? Paulo era um cara, camarada, perseguidor. Ele não tinha piedade, ele não tinha amor. Mas o homem, por mais que ele seja pecador, ele só é livre do pecado no dia que ele tem encontro com Jesus, igual Paulo teve. Ali o que acontece? O homem ele é liberto. Paulo, por que tu me persegues? Ali naquele momento a vida de Paulo foi transformada. O homem em si, ele só é mudado, a sua história, a sua vida, o dia que você encontrar com Jesus. Porque Paulo ele teve um encontro real com Jesus. É tanto, pastor Elias, que Paulo ele se sentiu por obrigação de pregar o evangelho. Ele sentia porque na verdade ele recebeu algo. Ele tinha como ele poderia se apresentar? O que ele poderia fazer para Deus? Porque Jesus me libertou. Aí ele vinha pregar o evangelho e Paulo não se envergonhava de falar, eu sou cristão. Quando ele chega lá em Roma, por mais que o evangelho já tinha sido pregado, mas ele chegou lá com toda a cara e coragem e pregou o evangelho e falou do amor de Cristo, porque ele conheceu Cristo das duas formas. Quando ele estava no mundo sendo perseguidor, e depois de um homem convertido, porque muitos estão esquecendo de se converter. O que é converter? É você sair definitivamente do pecado. Eu sou cristão, mas estou da prostituição. Eu sou cristão, mas estou comprando, pagando. Eu estou idolatrando. Quando o homem ele tem um encontro real com Jesus, aí sim ele é liberto. Um encontro real. Bom, eu gostei desse tópico. Vou continuar aqui com o senhor, irmão Antônio, que fala sobre a revelação. Amém. A revelação. Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Essa é a argumentação de Paulo aos Romanos. Deus sempre se revelou aos homens ao longo da história. Aqui fica evidente que o Senhor se deu a conhecer através das coisas criadas. Essa revelação natural também, denominada na teologia bíblica, revelação geral, é uma testemunha contra a falta da sensibilidade da criatura diante do seu Criador. Embora o homem não possa conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural ou geral, conhecimento que só se torna possível através da revelação especial de Deus, Jesus Cristo. Todavia, ele deveria se sentir despertado para a realidade espiritual através das coisas criadas. Eu discordo de algo que o José colocou aqui, José Gonçalves. Eu não sei se os senhores vão falar sobre isso. Eu queria até ouvir o comentário do senhor, depois eu especificar a minha tese aqui e nós vamos debater aqui. Pode ficar à vontade. Na realidade é o seguinte, Elias, quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, que servimos ao Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as pessoas começam a fazer algumas perguntas com relação ao que está acontecendo no mundo de hoje.
Por exemplo, no nosso país nós estamos vivendo uma grande crise política. Lá fora, na Síria, em outros países aí, estamos vivendo uma grande crise religiosa em relação ao islamismo, mas tratando dos extremistas. E muitas pessoas ficam perguntando: onde está seu Deus? Onde está seu Deus? O que seu Deus está fazendo? Na realidade, em relação a isso aí, o comentarista colocou que Deus não tem responsabilidade nenhuma com o caos que está acontecendo no mundo. Realmente, Ele não tem responsabilidade. Porque na realidade, o que acontece com o caos que está acontecendo no mundo é relacionado com o pecado do homem. Quando o pecado entra na humanidade, fez com que a humanidade se afastasse de Deus e fizesse com que suas próprias filosofias acontecessem essas coisas todas. Então nós observamos o seguinte, que mesmo Deus não tendo responsabilidade, que eu acho interessante e bonito em Deus, que a graça comum ainda atinge a humanidade. Deus não deixa com que a chuva venha até a terra, Deus não deixa com que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer, mas nós vemos que Deus permite que algumas coisas de ruim aconteçam. Por exemplo, vários cristãos todo ano morrem na Síria, morrem na África, morrem até mesmo no Brasil por causa da perseguição do Evangelho. Então nós vemos que Deus não tem responsabilidade. A responsabilidade é exclusivamente do pecado ao qual entrou no mundo, que o homem está afastado de Deus. Por isso aí que entra o livre-arbítrio. Muito interessante. E nesse tópico, a revista à frente ela vai falar sobre isso. Pois é. Vai falar sobre isso. Porque o homem, ele mesmo pegou. Deus não colocou nada na nossa mão de ruim. Não foi isso? Nós mesmos pegamos, nós mesmos descartamos. Que Deus não tem culpa de nada de ruim que está acontecendo. Não tem. Culpados são o próprio povo. Falta de obediência. Ou que não quer compromisso com a palavra. O povo acha que as coisas da terra é favorável para eles, mas não esqueceu que Jesus Cristo, Ele é a solução. Sem Jesus, nada se faz. Eu quero comentar sobre esse tópico, que o José diz assim, o José Gonçalves, embora o homem não possa conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural geral, o conhecimento só se torna possível através da revelação especial de Deus. Eu discordo. Eu discordo que quando nós vamos estudar na teologia, a própria natureza já revela quem é Deus. Os Salmos falam sobre isso. Ele diz que não conhece Deus perfeitamente, mas há conhecimento através da natureza. Há conhecimento. Dentro desse tópico, nós precisamos entender que Roma vivia sob perversão e grande perversão. Querido, toda grande cidade, toda grande metrópole, ela tem a possibilidade, ela vive em grande perversão. As grandes capitais do Brasil são assim. Assim naquela época era Roma. O que Paulo estava querendo dizer, ele afirma que o fato de andarem nas trevas, Deus não pode ser culpado por isso. Por quê? Pois ele sempre se revelou como Deus a tempo e a fora de tempo. Isso aqui é interessante Paulo falar. Na teologia bíblica, o termo aí, revelação geral, é o termo usado para destacar o conhecimento sobre Deus possibilitado pelo mundo natural. Que o mundo natural é esse? Da criação. A natureza expressa a grandeza de Deus, incluindo que experiências religiosas gerais de admiração e principalmente de dependência. Todos nós somos dependentes de Deus. A chuva cai para todos. O sol sai para todos. Agora entra aquilo que nós falamos, que é diferente da revelação, ela se distingue da revelação especial. Aí sim, o que é revelação especial? A revelação que foi a manifestação de Deus através de profetas, através de apóstolos e principalmente através de Jesus Cristo de Nazaré. É a revelação espiritual. Romanos 1,23 é o que diz. Romanos 1,23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o homem foi quem mudou a glória de Deus. O homem que mudou. Deus, desde o início, Deus continua sendo Deus e se mostrando como Deus, se revelando como Deus. Seja através da natureza, seja através de profetas, seja através de apóstolos e através do seu próprio Filho Jesus. Ok? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Beleza. Você está bem informado. O que eu acho interessante é o seguinte,
quando Deus envia o teu Filho amado para aqui para a Terra, na verdade eles esperavam um filho de justiça, né? Eles achavam o seguinte, que quando Jesus vinha aqui à Terra, ele já vinha para decretar da vitória dos judeus iam sair vencedores, mas nós observamos que não, ele veio com o reino de amor, o reino de paz, o reino de vida. Então nós observamos que quando Jesus veio até a Terra, é uma demonstração muito clara que Deus, ele quer resgatar a humanidade, ele quer resgatar o todo, ele não quer só ficar só com judeus, ele não quer ficar só com um grupo de irmãos, ele quer que esse evangelho chegue a toda criatura. Amém? Mas tem o homem em si está querendo uma desculpa. Sim, isso é desculpa. Mas vocês falam tanto de Deus, cadê Deus? Olha para o céu. Sabe as estrelas? O homem que fez as estrelas? O homem que fez o céu? As montanhas? O que o homem está querendo? O homem está caçando um jeitinho de mudar a história. Mas a Bíblia que vocês leem e pregam foi feita pela mão do homem. Mas o apóstolo Pedro diz que ela foi revelada pelo Espírito Santo. Não foi? Eu acho intrigante que até hoje não fizeram um livro com a Bíblia. Nunca iriam fazer. Diferença de 1500 anos e fatos que são correlacionados. Não existe 40 autores e de datas diferentes com o mesmo assunto, intercalando entre si. Que ideia não é um fato comum, é isso que nós devemos ter atenção. Exatamente. Inclusive, você pode olhar, quando você pega um texto da palavra de Deus, você pode separar aqui 10 pastores para pregar um versículo. Não é a mesma coisa. A palavra de Deus ela é revelada. Ela está sempre. Ela não é igual um jornal que você lê, a história é a mesma, todo fala a mesma coisa. Que não. Pode ter colocado 10 pastores aqui para pregar um versículo aqui. Ela é renovada a cada momento. Isso aí que o irmão Toninho está falando é muito interessante, Deus. Na pregação que ele começa falando, ele começa detonando os gentios. Fala da imoralidade sexual, fala dos gentios, da questão da idolatria. Mas aí os judeus, ele com a sua sabedoria, imaginaria que os judeus iriam ler essa carta. Aí eles falam assim, mas vocês estão julgando. Mas vocês julgam, mas não vivem o que você prega. Vocês falam que não deve roubar, mas vocês roubam. Então o que acontece? A mesma palavra conseguiu usar uma palavra para que não só atingisse o gentio, mas também atingisse a punição. Os versículos 22 até o 32 do capítulo 1 de Romanos revelam as consequências do pecado na vida do homem. Eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus, mas não o fizeram. Romanos 1:21. E agora colhem os maus frutos dessa obstinação. A expressão Deus os entregou não tem o sentido da causalidade, o que demonstra que Deus não é o responsável por essa obstinação humana. Ele apenas permitiu que os homens, como consequência de suas próprias ações e escolhas, andem nos seus próprios caminhos. Todavia, precisam saber que serão responsabilizados por isso. E de fato o foram. Paulo destaca que essa atitude reprovada cegou os homens, lançando-os na insensatez da idolatria, pois trocaram o Criador pela criatura. Depois os levou ao desvio da sexualidade e, por último, fez com que eles adotassem uma diversidade de vícios morais e sociais. Nesse tópico, eu acho interessante, eu queria que os senhores prestassem bem atenção, eu grifasse, é um tópico muito difícil. Nós precisamos entender que todos têm a oportunidade de conhecer como Deus. Todos. Essa é a tese paulina. Por quê? Deus já se manifestou no que nós chamamos de revelação geral ou natural. Isso aqui é interessante, né? Mas quando nós não conhecemos como Deus, nós somos entregues. Esse termo que ele usa, entregues, não quer dizer que Deus nos entregou, mas sim que Ele permite a consequência da nossa omissão, querido. É isso que nós temos que prestar atenção. Nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. Isso é livre-arbítrio. Eu acho interessante que você fica culpando a Deus, porque, querido, a Bíblia diz que o fruto do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte.
E muitas pessoas já morreram tanto espiritualmente quanto carnalmente. Carnalmente só falta cair no caixão. Mas não só falta falar assim, não, eu já estou morto há muito tempo espiritualmente na igreja. Então a consequência do pecado é a morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física. Isso deve ficar bem claro. Entenda uma coisa, todo homem sem reconhecer seu Criador está sujeito às intempéries da vida, querido. Isso é natural. Vivendo o quê? Em sua raiz de pecado, originada em quem? Em Adão. Aí é um texto magnífico, 2 Pedro 2, 19 e 20, olha o que esse texto diz: prometendo-lhes liberdade. Quem está prometendo liberdade? O próprio corpo. As bebedices são liberdade, a glutonaria é liberdade, a prostituição é liberdade. Querido, quem te falou que não é bom pecar? É uma delícia pecar. Quem te falou, quem te induziu a dizer que não era bom pecar? Imagina você viver num mundo onde você pode prostituir, onde você pode beber, onde você pode fumar, onde você pode fazer o que você quiser, que os pais do primeiro mundo estão tudo fazendo isso aí. Na França você tem mulheres expostas na vitrine para você passar o cartão e usar, como se fosse uma mercadoria. Nos grandes centros, aqui mesmo em BH, próximo está faltando aqui, nós temos mulheres que se você vai lá e paga para ficar minutos, querido, olha onde nós chegamos com o centro da depravação. Então, nós vamos ver que para o homem isso é bom. Agora nós nos afastamos disso por amor a Adonai, porque nós somos a noiva. E nós vamos ver qual que diz o texto de Pedro, 2 Pedro 2,19, prometendo-nos liberdade, quando mesmo são escravos da corrupção. E ele permanece, aí ele diz, porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, se você foi vencido pelo cigarro, você é escravo do cigarro. Se você foi vencido pela bebida, você é escravo da bebida. Se você foi vencido pela prostituição, você é escravo da prostituição. E tem inúmeras pessoas na igreja hoje que são escravas, porque não querem ser libertas pela palavra, querido. Não adianta você pregar, não adianta você exortar. Tem famílias dentro da igreja que estão sendo escravizadas por Satanás, e você dá um conselho para elas, e elas dizem que você é hipócrita. Querido, é por isso que muitos pastores não visitam ovelhas hoje, porque as ovelhas não querem ouvir a verdade, elas não querem ser libertas, elas querem continuar vivendo um mundinho de ilusão, onde Satanás cegou espiritualmente. Então entenda, nós não somos culpados porque o homem quer ir para o mal. Deus não é culpado. Culpados somos nós, seres humanos, degradáveis, porque não queremos aplicar em nossa vida a palavra de Deus. Pedro é muito claro, e Paulo vai entrar em toda a carta. Paulo vai ser repetitivo. Eu até falei com a minha bancada aqui, que tem muitos pastores que não vão gostar dessa lição. Eles vão taxar essa lição como chata, porque não querem ouvir que o pecado causa um mal à raiz do nosso corpo. É isso que vamos entender. E ele prossegue dizendo: portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. É aquele estado em que a pessoa é liberto e deixa a casa limpa e Satanás vem e se apropria de novo. Isso está acontecendo demasiadamente na igreja. Quer falar uma coisa sobre isso? Eu fico até nervoso quando falo esse história. Eu tomo até uma ênfase de pregador. Sim, não, então, ficar vontade, querido. Interessante, por isso que as ovelhas têm na casa dos falsos profetas. Por isso. Sabe por quê? Porque a verdade dói. Se eu falar a verdade, muitos, pastor bateu, pastor está jogando pesado. Mas o pastor não está jogando pesado, não. Ele está falando a verdade, porque essa verdade que te leva até o céu. Essa verdade. Agora tem os falsos profetas aí também operando. Amor, se não deu certo lá, vem para mim, na minha aqui eu vou te utilizar, nós vamos fazer da forma que você quiser, você pode usar as coisas. Aí você vem com a bagagem do mundo todinho para dentro da casa de Deus e achando que Deus está ali. Deus está operando, mentira. Quem está operando aí é o adversário. Porque Deus primeiro. Deus é organizado, Deus não é de bagunça, e Deus quer somente nos dar a palavra. Essa palavra, ela nos conduz para o céu, que Deus não quer que ninguém se perca, não. Ele quer que nós andamos juntamente com Ele, para poder um dia morar no céu. Ele não falou lá em João 14, que Ele ia preparar uma morada para todos nós? Essa morada aqui, irmão, é para aqueles que vão andar até o fim, aqueles que vão viver dentro da palavra. É aquele que vai pregar, o pastor que vai juntamente com essa igreja, é aquele pastor que vai falar assim, que existe céu e inferno.
e mais nada. Qual você quer seguir? Você que escolhe. Mas o falso profeta não. Ele fala que tem o céu, tem o inferno, mas o céu é um jeitinho ali, para entrar no céu também é a mesma coisa. Mentira. Para chegar até o céu, eu tenho que andar ou no inferno ou no céu. É o caminho. É céu, inferno. Qual que você quer andar? Você tem livre-arbítrio, você tem escolha. O tópico número 2, você quer comentar alguma coisa? Só rapidinho aqui, em relação a essa questão, Elias, eu vejo que muitas ovelhas estão na igreja são feridas. E o pastor, ele por ter Deus colocar ele como líder na frente da igreja, ele tem que, por autoridade, conservar a vida dessas ovelhas. E eu vejo que tem muitas ovelhas feridas e a igreja não está tratando mais. A igreja não está cuidando dessa igreja, não está dialogando com essas ovelhas. E muitas ovelhas estão se perdendo. Estão se perdendo e nós como somos dessa nova geração agora, nós temos que levantar a cabeça mesmo e ser a igreja dos últimos dias mesmo, a igreja do avivamento. Porque nós vemos o seguinte, que hoje em dia está sendo raro visita. Hoje em dia pastor não quer visitar ninguém não, hoje em dia as ovelhas estão lá morrendo. E nós vemos o seguinte, que a igreja ela não pode morrer, a igreja é militante, a igreja marcha. E quando ela marcha, ela leva consigo as pessoas que estão fracas na fé, as pessoas que estão precisando de Deus. E Paulo, ele viu essa necessidade. Ele olhou para os gentios, viu a necessidade. Olhou para os judeus e viu essa necessidade. Então essas necessidades são para todos, irmãos. Então que nós possamos ser igreja, buscar Cristo, para que as pessoas possam enxergar Jesus. O tópico de número 2 diz a necessidade de salvação dos judeus. Os judeus em relação aos gentios. Paulo valeu-se do método de diatribe na carta aos romanos, pois tal recurso permite que ele dialogasse com os leitores. É de imaginar que um judeu, quando lesse o que Paulo dissera anteriormente sobre o mundo gentílico, ficasse eufórico pelo tom duro adotado no discurso de Paulo. Os gentios, de fato, encontravam-se em uma situação deplorável diante de Deus. Entretanto, os judeus moralistas não estavam em melhor situação. Eles também eram igualmente condenáveis diante de Deus. Eles condenavam os gentios, mas praticavam pecados semelhantes. Por isso, eram carentes da graça de Deus da mesma forma. Nesse tópico, há uma palavrinha chamada diatribes, que é muito interessante você estudar essa palavra e anotar aí para você colocar em casa. Eu vou colocar embaixo do vídeo, você cola e copia e leva para a sua sala. Diatribes ela é uma palavra de origem grega que significa discurso ou conversão filosófica. Entende isso aqui? O que era isso aqui? Era muito usado pelos filósofos históricos e cinícios na Grécia Antiga. Eu acho interessante que Paulo, ao usar essas palavras, muito bem, há uma mente de Paulo totalmente voltada para a filosofia. Paulo, quando ele usa diatribes nessa carta, ele faz com que todos os judeus se sentissem em posição superior aos demais. Então os judeus, quando vê essa ênfase de Paulo, eles se sentem acima. Eles dizem, nossa, esse homem está falando, porque Paulo está falando com um grupo misto de judeus como gentios. E eles se colocavam assim, nós vamos apoiar Paulo porque Paulo está falando conosco, e está puxando é um ditado popular, está puxando a sardinha para o nosso lado. Querido, esse termo diatribe também é conhecido como uma crítica severa e mordaz, discurso agressivo ou injurioso. É por isso que eles têm Paulo aqui como um homem agora totalmente favorável ao judaísmo. Entretanto, a situação dos judeus era bem pior do que os gentios. Por quê? Porque eles julgavam e praticavam atos ainda piores, como disse aqui o diácono Leão uns 2 tópicos atrás. Eles faziam algo, quer ver? Romanos, alguém acha que Romanos 2, o versículo 2:1, leu 2:1 e 3 para mim. Tá. Portanto, é inescrutável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. É bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. 3. E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidado, que fazendo as tuas escaparás ao juízo de Deus.
Eu acho interessante que há um dueto nesse de pensamento sobre os gentios e judeus, e Paulo no versículo 9 ele diz assim, ó, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ou ao judeu primeiramente e depois ao grego. Então Paulo dá uma maciada no corpo dos judeus, ó, e depois ele... Os judeus ficam achando que Paulo fosse amaciar e fosse colocá-los num tom diferente. Querido, Paulo tinha dupla cidadania. É isso que nós precisamos entender. Né? E Paulo agora ele vai trazer Jesus como meio de salvação a todos. Quer falar uma coisa? Vontade. Beleza, em relação a isso aí, não é diferente do que nós vimos hoje, não é? Hoje em dia nós estamos com eu sou salvo, eu sou cristão. Aí tem muitos aí que usam os argumentos aí de querer ser um cristão super-homem, né? E fica usando as pregações aí que o povo do mundo está indo pro inferno, que o povo do mundo é isso, que o povo do mundo é aquilo. Mas será que essas pessoas que pregam dessa forma, será que eles vivem essa palavra que eles estão lendo? Porque eu entendo o seguinte, que a palavra de Deus ela é espada de dois gumes. Ela tanto corta como da direita como da esquerda. Paulo ele falou dos gentios. E quando ele fala dos judeus, que ele estava falando da pele dele mesmo. Eu não mediu palavras para falar não. E da mesma forma, nós como cristãos devemos usar isso na nossa pregação. Não é porque é só do mundo, não é só do mundo não, irmão. É na nossa igreja mesmo. Na nossa igreja tem muitos aí que estão cantando à frente da igreja, está pregando. Mas não está lá essa vida toda, não. Você vai caçar nas escolas dominical, não acha. Vai caçar nos curso de estudo, é oração, não acha. Mas quer ver lá na frente louvando a Deus, quer ver lá pulando, quer ver. Você vê todo domingo. Aí você vê no meio de semana, não vê. Entendeu? Mas Paulo ele não mediu palavra, não. E nosso discurso tem que ser igual o discurso de Paulo mesmo. Você dá o raço mesmo, assim, não. Eu vou continuar aqui no tópico número 2 com o evangelista Antônio, os judeus em relação à lei. Fica à vontade, meu querido. Os judeus em relação à lei. Outro aspecto da argumentação do apóstolo em relação aos judeus encontra-se nos versículos 17 e 29 do capítulo 2 de Romanos. Paulo sabia que todo judeu se orgulhava da lei que lhe foi outorgada no Sinai. Ao contrário dos gentios, que possuíam apenas a revelação natural, a eles foram dado também a lei. Contudo, havia uma incoerência entre conhecer a lei e a prática, e praticá-la. Apenas o conhecimento da letra da lei, sem dívida interiorização das suas normas e preceitos, conduziu o judaísmo a um moralismo estéril e farisaico. Nesse aspecto, de nada adiantava conhecer a lei e não vive lá. O judeu se tornará tão culpável quanto o gentio. Infelizmente, é ainda exatamente assim que muitos cristãos agem. Nesse tópico número 2 é interessante, que fala sobre os judeus em relação à lei, que Paulo, olha que interessante isso aqui, Paulo ele admoesta os judeus que têm as suas raízes na lei, diferente dos gentios que tinham somente a revelação natural, a se consertarem e deixarem o farisaísmo de lado. Olha que interessante. Por quê? Porque não adianta nada você ter conhecimento da lei sem praticá-las. É isso que Paulo está falando. E ele diz que logo eles se tornam piores que os gentios, pois por meio deles, olha o que diz Paulo, Deus era blasfemado entre os mesmos. Olha a profundidade do que Paulo está falando. E ele diz em Romanos 2, 22, olha o que Paulo diz em Romanos 2, 22. Ele diz o seguinte: dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abomina os ídolos e lhes roubas os templos. Aí no versículo 24 Paulo diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O quanto tem cristão hoje em dia que o nome de Jesus é blasfemado por causa dele? Olha que interessante. Então isso nos mostra que nada vale conhecer a graça sem vivê-la. O que tem de cristão
estão conhecendo a graça, dizem assim, eu estou escorado na graça. Ô querido, eu estou na graça, querido, eu estou na graça. Está na graça? Até quando você vai continuar na graça? Até quando? Jesus está perto de voltar, querido, deixa você ficar lá na nossa sala. E quando Jesus voltar, o termo graça será quebrado, a vara graça de Zacarias será quebrada, a vara união será quebrada. O que tem de gente se apoiando na graça para cometer adultério, para cometer língua grande da igreja hoje? Concorda comigo? Acho que não falando demais. Elias, e a Bíblia fala, é claro, mas a Bíblia fala assim, Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei em novas línguas, fiz isso, fiz aquilo, preguei, toquei, mas ele fala assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então ele fala o seguinte, aquele que pratica iniquidade, esse negócio de eu vou pecar hoje, para amanhã eu pedir perdão, isso é iniquidade, irmão. Não vai com essa não, que Deus não é Deus de barganha não. Tem gente que está achando que Deus é um deusinho que vai passando ele para trás. Não, nosso Deus é onisciente, é onipotente, ele sabe de tudo. E Deus requer de nós um coração igual o coração de Davi, um coração quebrantado, um coração que volta aos pés dele, não é um coraçãozinho que acha que está ali na igreja só, está dando o seu dízimo e está ofertando a Deus um culto. Ele está ofertando um culto de Caim, não é um culto de Abel não. E também nós temos que entender que Deus conhece o homem por dentro, né? Ele conhece o homem, da forma que ele estiver, Deus conhece ele. O homem, talvez nós olhando para o homem, né? Achando pessoa de boa, mas talvez você não conhece como é a vida dele. Agora Deus não. No momento que eu cheguei a ter a Cristo, Deus já começa a ler meu pensamento, já começa saber o que eu quero. Porque o mundo está falando, Jesus, ó Deus, tudo fala, mas Deus não está querendo esse tipo de pessoas. Deus está querendo pessoas que têm compromisso com sua palavra. Amém? Os judeus em relação à aliança. A pergunta que todo judeu faria, Paulo fez para logo depois dar a resposta. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos 3, 1 e 2. Mesmo tendo confirmado anteriormente que o que vale mesmo é a circuncisão do coração, o apóstolo não nega os privilégios de pertencer ao povo de Deus, Israel. Isso é mostrado no privilégio que eles tiveram de serem os despenseiros do ministério de Deus. A palavra grega logo, traduzida aqui como palavra de Deus, significa oráculo. Expressão refere-se à revelação da lei que Deus deu a Israel no Sinai. Era uma alta honra ter sido escolhido dentre todas as nações para ser despenseiro dos ministérios de Deus. Todavia, como bem observou F.F. Bruce, essa alta honra levava consigo uma grande responsabilidade. Se mostrassem infiéis à confiança depositada neles, seu caso seria pior do que o das nações às quais Deus não se tinha revelado. Nesse tópico de número 3, que fala judeus em relação à aliança, nós precisamos entender que Paulo jamais negou o seu título de judeu. Ele jamais negou o seu título de judeu. Nem tampouco ele correu de sua cidadania judia. Nunca. Por quê? Paulo sabia do privilégio que ele tinha como cidadão judeu. Paulo sabia do tamanho que era o privilégio. Romanos 3, do versículo 1 até o versículo 3, o capítulo 3, do versículo 1 ao 3, fala sobre isso. Irmão Antônio está pela aberta, fica à vontade. Amém. 1 a 3. Qual logo a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. 3. Porque se alguém foram incrédulos, as suas incredulidades aniquilará a fidelidade de Deus. Então, olha que interessante, o termo oráculo significa sacerdote encarregado da consulta à divindade e transmissão de suas respostas. Isso nos mostra, querido, que a responsabilidade que foi confiada desde Moisés ao povo judeu
ela é especificada agora por Paulo, por isso que ele tem esse privilégio de ser judeu. Para ele, esse oráculo Deus nos confiou primeiramente a sua palavra. A quem Deus confiou primeiramente? Ao próprio povo judeu. É isso que Paulo especifica. Então é preciso entender que o texto, o que nós precisamos entender nessa ênfase aí, é o que nos diz o texto de Lucas 12, 48. Achou aí? É Lucas 12, 48? Sim, fica à vontade. Lucas 12, 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Esse texto é muito famoso na igreja. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Esse termo, o próprio Lucas está narrando, e nós vamos ver que essa narrativa é uma ênfase para dizer que, desde o início, os cidadãos judeus estão sendo cobrados. O cativeiro era a cobrança de Deus por eles serem as pessoas de confiança de Deus com a palavra, com o evangelho, com a boa nova. Eles foram os primeiros. Então é isso que Paulo está falando. Nós precisamos entender. E nesse tópico você precisa especificar isso. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Continuar aqui para a vontade. O que eu acho interessante aí é que Paulo, ele entendia o ministério de servo, né? E servo, numa linguagem mais dos estudiosos aí, ali é escravo mesmo. E o que Paulo queria que os judeus entendessem era essa visão que ele tinha. Essa visão de servir. Paulo fala que ele era devedor tanto aos judeus, como a bárbaros, como a gentios, mas ele estava querendo fazer o seguinte, querendo demonstrar a sua voluntariedade dentro do ministério ao qual Deus o chamou. E muitas das vezes os judeus não entendiam, os judeus só se orgulhavam, né? Porque Deus chamou ele, porque eles tinham a lei e os gentios não tinham, mas Paulo queria demonstrar isso para eles entenderem. Mas também nós temos que entender também que os judeus, por mais que eles são escolhidos, eles não aceitaram a graça. E por isso que estão sofrendo, né? Então essa graça, sem essa graça é impossível agradar a Deus. Nós, gentios, eu sempre gosto de falar na congregação, pastor Elisa, que nós entramos pelas gretas. Nós recebemos pelas vielas, recebemos uma oportunidade. E nós agradecemos os judeus, né? Nós somos gratos a eles também, porque se não fosse porque eles recusaram e nós abraçamos. E por isso que um dia nós iremos morar no céu, nós seremos os primeiros, né? Serão tomados. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros, né? Então nós vamos ser os primeiros, nós vamos ser tomados de onde? Da violência desse mundo, tomados do perigo, porque Jesus, ele nos ama, por isso que ele quer nos resgatar. O tópico de número 3 diz a necessidade da salvação da humanidade, a universalidade e o jugo do pecado. A argumentação de Paulo em Romanos 3, 9 a 20 é que tanto os gentios como os judeus sem Cristo estão debaixo da condenação do pecado. A raça humana sem Cristo está sob o domínio do pecado. A expressão grega upo amartion, traduzida como debaixo do pecado, tem o seguinte sentido: no poder de, debaixo da autoridade de. Essa mesma construção gramatical ocorre em Mateus 8, 9. Nessa passagem encontramos o centurião dizendo: tenho soldados upo emaltion, que significa debaixo de mim. Em português tem sentido de as minhas ordens. A ideia de Paulo é mostrar que a humanidade em seu estado natural, separada de Cristo, portanto, sob o domínio do pecado, é incapaz de libertar-se por si mesma. Queria entender uma coisa: o termo upo amartion significa debaixo do pecado. O termo grego amartia ou amartia significa pecado, erro, falta, defeito. Entenda uma coisa: a posição de Paulo nessa epístola nos mostra que, diante da consequência de Adão, toda a raça humana sem Cristo já tinha um decreto. Tanto judeus quanto gregos, todos estavam condenados. Essa é a posição de Paulo. A afirmação desse termo, upo, ela aparece em Mateus 8, o versículo de número 9. Se vocês puderem abrir para mim Mateus 8, versículo de número 9, é até interessante esse texto de Mateus 8, versículo 9, que nos mostra algo tão profundo que foi repetido. Acharam? Mateus 8, versículo 9, pode ler, Edvaldo? Sim.
8:9 diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Nós vamos entender que nesse texto ele está afirmando que ele tinha soldado no mundo carnal. Já Yeshua, Jesus, ele tem o poder tanto no mundo carnal quanto também no mundo espiritual. Por quê? Pois ambos foram vencidos no Calvário. É profundo demais isso aqui, querido. Entenda que o que prevalece esse termo, upo, ele apresenta-se como patente, ou seja, do maior para o menor. No mundo espiritual também é assim, querido. Todos devem respeitar Yeshua agora, por quê? Porque ele venceu a morte e ele está acima de todos. Isso é magnífico. Quer falar alguma coisa? Romanos 3, esse número 9, olha o que diz esse texto. Eu vou ler aqui bem rápido, assim, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto gregos quanto gentios, quanto judeus, estão debaixo do pecado. É uma afirmação que Paulo diz. É profundo. Quer falar alguma coisa? Não, querido. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta ao livro dos Gálatas, né, ele fala uma parte muito interessante, que ele fala assim: mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele demonstra essa servidão que ele tinha de fazer a obra de Deus. E muitas das vezes nós, falando aqui a bancada em geral, nós temos que buscar essa servidão. O professor que está aí também, ensinando a sala de aula, ele tem que mostrar que ele está servindo, para que os alunos possam motivar. Porque tem muito professor, ele diz que infelizmente ele não motiva a sala de aula, ele não demonstra uma atitude de professor para que os alunos possam se sensibilizar e estar indo às aulas dele. Mas quando é um professor que se coloca no lugar de Cristo, aí você vê como é que as aulas começam a encher, como é que as aulas começam a ter um bom segmento. Quando foi domingo passado, né, eu tirei uma foto aqui, mas você precisa de ver quantos comentários, as pessoas curtindo, porque as pessoas estão vendo que as nossas aulas Deus está abençoando, as pessoas estão sendo agraciadas. Mas isso aí, irmão, é Jesus que faz, é o próprio Adonai que está fazendo isso. Mas também nós temos que entender também que Jesus nos deu autoridade. Não foi dada para nós a autoridade? Ele, na verdade, talvez o irmão falou sobre o professor que ensina, que está com a palavra de Deus. Talvez ele mesmo que está ali lecionando, ele tem dúvida. O que é graça, o que é a palavra de Deus. Então, quando gera dúvida, gera problema. Porque, na verdade, primeiro tem que entrar ali com convicção. Eu passar para a igreja que eu creio na palavra. Eu sei que a palavra ela tem poder. Esse poder vem de quem? De Deus. Quando eu chego lá cheio do Espírito Santo, eu começo a contagiar a igreja, os alunos. Aí todos vão falar na mesma língua e vai ficar uma aula gostosa de aprender, e ali todos vão viver aquilo. Mas quando chega lá o próprio professor esmurecido, será que isso é verdade? Aí contagiou a igreja de uma forma tristonha. Então, quando eu chego com qualquer foco de ensinar, quando o Paulo falou assim, o apóstolo Pedro falou assim: crescer na graça e no conhecimento, primeiro eu vou buscar o quê? Graça. Depois eu tenho que buscar conhecimento. Porque também, eu buscar só a graça e não buscar o conhecimento, não estudar, nada adianta também. Nada. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho interessante que no tópico da aula passada, na aula número 1, tópico 1, eu disse que qualquer ministério deve ser fruto da disponibilidade em servir a Cristo. Sim. Qualquer ministério. Quer ter uma excelente aula? Estude, querido. Assista videoaulas. Esse tempo que você está passando ele não é perdido. Não é perdido. Tem pessoas que começam a assistir uma videoaula, não tem paciência de assistir uma videoaula, assim, eu acho tão absurdo quando um professor assiste uma videoaula, ele vai lá e dá um like ao contrário, dizendo que ele não gostou. Não existe nada que eu não goste na internet que fala sobre Jesus. Não existe. Você tem que assistir tudo e reter o que é bom. Teve algo que você não gosta, guarda para você, querido. Olha, elimine, filtre. Então, nós precisamos adquirir conhecimento. O conhecimento ele não se adquire somente naquilo que eu gosto. Naquilo que eu não gosto, eu posso questionar e eu tenho conhecimento. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, já encerrando, falando assim: valores e comportamentos com o senhor, irmão Antônio. Fica à vontade, meu querido.
Outras duas verdades que podemos perceber na argumentação de Paulo em Romanos 3:10 a 18 estão relacionadas com o caráter e a conduta. O pecado distorceu valores e comportamento na sociedade. Valores invertidos são marcas de uma humanidade caída. Somente em Cristo eles podem ser reorientados. Olha que interessante esse tópico que eu estava lendo, irmão. Eu achei até tão profundo isso aqui, que eu estava estudando essa tese lá em casa, que a tese de Paulo de Romanos 3, 10 ao 19, ele começa falando assim: quem se conclui, temos qualquer vantagem, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O versículo 19 diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha o que diz Paulo. Isso estamos mostrando, essa narrativa está nos mostrando a veemência de que todo ser humano ele tem uma raiz do mal. É isso que eu quero explicar a passagem de aula, querido. Todos nós seres humanos nascemos com a raiz do mal da gente de Adão. Logo, todos são culpáveis. Não existe justiça pelas obras da lei, até mesmo para os judeus, porque pela lei é revelado o pecado e todo ser humano agora conhece. Sim. Querido, é magnífico esse texto de Paulo. Então os judeus eles criam que possuíam um privilégio de quê? Que eles eram especiais, por isso eles poderiam escapar do juízo que segundo eles era somente para os gentios. Nós precisamos entender que o juízo é segundo a verdade. Olha que interessante, ou seja, esse termo significa que segundo a culpa de cada um. O termo, e anote isso aqui para você levar para a sala, bupodikos. Esse termo bupodikos, ele significa passível de punição. Por que Paulo fala esse termo? Porque todos nós éramos passíveis de punição. Todos nós somos passíveis de punição. Logo, se eu não aceito Yeshua como Salvador, a punição já está decretada. É interessante o que Paulo diz para o bupodikos. Entenda que o que estamos vendo na atualidade, isso que é muito interessante você comentar sobre isso, é uma sociedade com valores invertidos, e tudo isso é a marca de uma sociedade caída. O que nós estamos vendo na atualidade é uma sociedade caída. Nós vimos então que todos precisam de Cristo para a reestruturação do princípio. Quer ter uma sociedade levantada? Quer ter uma sociedade que seja bênção? Aceita Jesus como Salvador, querido. Não existe outro meio. É isso que Paulo quer dizer nesse termo. É isso que Paulo está pregando. Você pode ser juiz, você pode ser advogado, você pode ser desembargador, você pode ser que... Eu acho interessante, querido, que o homem que marcou a sociedade da atualidade chama-se Sérgio Moro. E quando você estuda a raiz de Sérgio Moro, eles dizem que ele é da Igreja Batista e é diácono, porteiro. Aí vai se entender no mundo espiritual, um juiz federal ser porteiro. Aí você vê o que eu acabei de falar no tópico 1, que todo bom princípio de ministério se inicia com o ato de servir. Eu tive em Vitória, foi em Vitória, nós fomos cantar em Vitória, eu vi um juiz que também era porteiro, e quando serviram a comida, tinha aquela, o senhor não gosta que eu falo isso, eu falo para contrariar o senhor, tinha aquela salinha separada para o clero, e chamaram ele para a salinha do clero e falaram assim: não, eu vou pegar a fila como igreja. Querido, isso é princípio, é ética. É ética. É isso que nós precisamos difundir no nosso meio na atualidade, querido. Nós temos que entender que Paulo diz que todos nós somos bupodikos, passíveis de punição, até conhecermos Yeshua. Por quê? Através da graça contida em Yeshua, nós somos libertos do pecado e prosseguimos rumo ao céu. Quer falar alguma coisa sobre isso? Pode ficar à vontade. O Elias, você falou uma questão aqui, eu quero até repetir o capítulo 2 de Romanos, que fala assim, ó: portanto, és inexcusáveis quando julgas, ó homem, quem quer que seja, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas fazes o mesmo. Então o que acontece?
Os judeus achavam que eles estavam com o direito de estar julgando. E muitas das vezes, eu gosto muito de voltar esses assuntos para a nossa atualidade, e vemos que muitas das vezes a igreja está caminhando dessa forma. A igreja muitas das vezes não vive uma vida totalmente na graça de Deus, muitas das vezes vive na misericórdia de Deus, né? Estou na misericórdia, e muitas das vezes não está vivendo esse evangelho pleno ao qual Paulo está pregando. Eu acho interessante que quando Paulo começa a falar para os judeus, ele fala assim: você está julgando palavras que vocês próprios vão ser condenados. As próprias palavras que eles estavam julgando os gentios, eles não viviam, porque eles não estavam vivendo o evangelho pleno. Então nós vimos que todos nós, quando éramos ignorantes na fé, não criam em Jesus Cristo, nós éramos culpados. Mas quando a graça, quando o Yeshua chega até a nossa vida, nós vimos que nós somos abraçados por essa graça maravilhosa. É por isso que primeiro nós temos que ser servo, né? Servir, trabalho. Para depois, de acordo com eu vou trabalhando, chega o pastorado, né? Mas as pessoas não entenderam o que Paulo falou aqui, que ele já está querendo ser logo ele está querendo subir logo de uma vez, né? Ele não quer ser servo primeiro. Primeiro eu vou chegar na igreja e vou... Jesus foi servo, Paulo foi servo, para depois ser apóstolo, né? Aí o ensinamento de Jesus era o quê? Que para mim começar, eu tinha que começar lá de baixo, servindo. Servindo quem? As pessoas. Você está na portaria, recebe o irmão. Mas vamos separar aqui o irmão ali, aquele ali tem dinheiro que ele não tem. Vamos separar. Não, é servir todos da mesma forma. Aí sim, aí eu estou sendo um servo fiel. É isso que Jesus quer. Você acabou de falar aí, um líder para a visão do homem, que é o centurião. Quem era o centurião que teve encontro de Jesus? Ele conhecia, ele tinha seu servo, mas era terreno. Jesus, ele não entendeu nada que Jesus falou com ele. Ele falou: ó Senhor, eu tenho tantos homens que eram 100 homens, que se eu mandei ele, eles vão, se eu mandei eles vêm. Ele se sentiu o quê? Pequeno. Porque ele sentiu o senhorio de Jesus. Quem era Jesus naquele momento? Então, irmão, não adianta, porque hoje as pessoas estão vivendo um mundo do pecado. E o pecado está assim, distorcendo o quê? Valores. Ele está começando a pegar pegando os valores, o homem ele se perdeu totalmente, porque não entendeu o chamado de Cristo. A conclusão do senhor, fica à vontade. Sim. Conclusão. A universalidade do pecado, isto é, que todos os homens estão debaixo da condenação eterna, é uma doutrina claramente demonstrada na Epístola aos Romanos. Por outro lado, a universalidade, doutrina herética que afirma que todos os homens, independentemente se acreditam em Cristo ou não, no fim de tudo serão salvos. É claramente rejeitada nessa mesma carta. Cabe a nós, portanto, conhecedores deste fato, viver essa bendita salvação e compartilhá-la com quem ainda não a possui. Querido, fica à vontade, com os senhores. Sim, foi um prazer, mais uma aula maravilhosa. E o que eu pude tirar dessa lição aqui é que Deus, Ele quer que a graça dele chegue em todos os cantos. Não importa se seja judeu, se não seja judeu, se seja brasileiro, se seja africano, se seja na Síria, qualquer lugar, se seja numa favela, se seja numa roça, qualquer lugar. Então a importância dessa lição aqui é que Jesus mostrou através do ministério de Paulo que em todos os cantos a graça dele poderia ser chegada. Não importa o pecado, que Jesus pode libertar. Também quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, pastor Elias, pelo convite. E quando o senhor me convida, eu me sinto alegre. Aqui mostra que eu sou útil ainda aqui na obra de Deus. E o recado que eu tenho é para os professores: estuda a lição, dedica, separa um dia ou à noite, faz um resumo da lição para levar para os seus alunos, para você chegar lá e não ficar repetindo a leitura
né, que os irmãos talvez já leram, e pedir o Espírito Santo que ajude nessa lição, que todos saiam ali com a mente aberta e todos ali saiam ali também libertos do pecado. Queridos, até a próxima aula e será um prazer estar com vocês. E aqui no Shalom.